e ordenou que dessem de comer a menina. Fazendo uma rápida recapitulação do evento, o texto nos mostra que essa menina, ela se encontrava à beira da morte. O texto aqui no livro de Marcos nos mostra que essa menina já estava praticamente morta. E o pai dessa menina era um homem importante, era um religioso, era uma pessoa de destaque na sociedade. E ele foi procurar Jesus para implorar a Jesus que socorresse a sua filha. Porque uma pessoa tão importante quanto como ela, como o príncipe da sinagoga, como Jairo, ele, já tinha utilizado todos os recursos assim, semelhante à mulher do fluxo de sangue também. Porque para ele chegar até Jesus, se expor diante de uma multidão, era porque ele já tinha se despojado de todo o orgulho, de toda a vergonha, de toda a soberba que ele poderia ter, que as pessoas estavam vendo. Como é que pode alguém que é judeu, da religião judia, procurando alguém que se coloca como Messias, que se coloca como Filho de Deus? Esse homem, eu estou aqui me colocando na posição dos religiosos da época, né, como que eles deveriam estar pensando. Esse homem é um herege, esse homem é um enganador. Como é que pode Jairo procurar a ajuda desse homem para socorrer a sua filha? Irmãos, Jairo não estava nem preocupado com o que estavam falando ou iriam falar dele. O que ele estava desejoso era de ver a sua filha restaurada e curada. Jairo foi até Jesus, suplicou Jesus que lhe socorresse. E nós observamos aqui que o texto fala que Jesus foi com ele. Versículo 24, pelo que Jesus foi com ele. Tudo dá certo na nossa vida, irmãos, quando Jesus está conosco. Jesus foi com Jairo na direção do problema, na direção da luta, da crise, da dificuldade. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, nós já sabemos da história. Apareceu uma mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi sarada. E nisso tudo Jesus teve que dar uma paradinha, né? Eu imagino como que não ficou aflito o coração do pai, esperando que Jesus imediatamente lhe socorresse. Mas você percebe que ele aguentou firme, ele não abriu a boca para murmurar, para questionar o porquê que Jesus deu atenção àquela mulher e não foi direto na sua casa para resolver o seu problema. Ele continuou ali na humildade, caminhando com Jesus. Isso é importante, irmãos. Não basta apenas você querer caminhar com Jesus, você tem que caminhar na humildade. Humildade aponta aqui para reconhecimento de que se você entregou algo na mão de Jesus, tem aquela convicção, aquela certeza de que Ele está no controle. Quero dizer para você o seguinte: a gente ouve muito essa palavra, Deus está no controle. Irmãos, há muita coisa aí que infelizmente Deus não está no controle. Existem coisas que acontecem não porque Deus gostaria que acontecesse. Acontece por uma questão que Ele permite que aconteça. Mas permite por quê? Porque Ele tem um livre-arbítrio. E cada um vai prestar conta do livre-arbítrio que teve, ou que tem. Se fez bem se usou bem o seu livre-arbítrio, vai receber com recompensa, né? Se usou mal, vai ter que prestar conta das suas atitudes. Eu falo isso porque Deus tem planos assim tremendos para realizar na vida de todos nós. Salmo 139:16, o salmista já
dizia isso, que todos os dias da sua vida estavam escritos no livro do Senhor, quando ele ainda era informe, quando ele ainda era embrião. A verdade é que Deus escreveu coisas boas sobre a tua vida, Deus escreveu coisas boas sobre a tua história, e muitos falam, mas por que eu não estou vivendo? Porque não basta apenas Deus querer, Ele trabalha com reciprocidade, Ele trabalha com correspondência. Se você corresponder, você recebe. Se você não corresponder, você não recebe. E Jesus viu que Jairo queria viver o milagre na sua casa. E uma coisa, irmãos, que eu entendo é o seguinte: quando você pede algo a Jesus, que é o que Ele também quer lhe dar, não tem nada que impeça de você viver o que Ele quer realizar, o que Ele quer fazer. Não há barreira, não há demônio, nada, não existe nada. Assim também como não existiu nada que pudesse impedir que aquele homem vivesse seu milagre lá na sua casa, na vida da sua filha. E nessa manhã, Deus também está falando conosco. Se você de fato quiser que Ele entre dentro da sua casa, quiser que Ele resolva alguma questão, Ele fala para mim e fala para você: eu também quero solucionar, eu também quero dar vitória. Porém, continua andando comigo, porém, mantenha a sua humildade. Não tire aquilo que você colocou na mão de Deus. Não tire do controle de Deus aquilo que você colocou na mão dele. Continua confiando até o final. Então, aquele homem, Jairo, ele teve que se despojar do seu orgulho, da sua altivez, se humilhou, rogou a Jesus. Ele precisou caminhar com Jesus, como diz lá no livro de Gênesis, no passo do gado, porque havia uma grande multidão. Então Jesus não estava correndo, Jesus estava andando devagar. E para ficar mais devagar ainda, Jesus foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, parou para dar atenção à mulher. Depois que Jesus resolve o problema da mulher, continua caminhando. Aí chega um outro pessoal dizendo assim: olha, não incomode o mestre, a tua filha já está morta. Jesus olha para Jairo, Jairo olha para Jesus, e Jesus fala assim: não temas, crê somente. Então, outras coisas tiveram que ser tratadas na vida de Jairo no caminho. Deus estava tratando a questão da humildade de Jairo. Jesus estava tratando a questão da coragem, da ousadia. Jesus estava tratando acerca da fé de Jairo, ou seja, a fé no meio do caminho estava amadurecendo. Isso me chama muita atenção. Por que algumas coisas não chegam na nossa mão imediatamente? Porque Jesus sabe que o que você está pedindo, o que você está desejando, o teu nível de fé ainda não está proporcional ao que você está buscando dele. E enquanto o teu nível de fé não fica proporcional ao que tu está buscando dele, ele continua caminhando contigo, até que você espiritualmente, a nível de fé, cresça, para viver o que você está clamando, rogando, implorando a Deus. E Jesus continua caminhando em direção à casa de Jairo. E o texto fala, no versículo 39, por que alvoroçais e chorais? Jesus falando, a menina não está morta, mas dorme. Aí o 40 fala assim, mas riam-se dele, tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Você já percebeu? E muitas vezes, quando eu estou orando pelos enfermos, eu falo assim, irmãos, vamos entrar na concordância, vamos todos aqui, irmãos, ficar na mesma visão, né? Por quê, irmãos? Espírito de resistência, espírito
distância. Isso impede, muitas vezes, de milagres chegar na nossa vida. Se Deus está dando uma direção, qual deve ser o papel da igreja? Seguir todos juntos na direção que Deus estabeleceu. E não um ficar puxando para um lado, e o outro ficar puxando para o outro, e um dizer assim, eu creio, e o outro dizer, eu não creio. Ei, está na Bíblia? Se o que está sendo ministrado está na Bíblia, então não há motivo da gente não crer. Sim ou não? Nós precisamos crer no que está na Bíblia. Jesus fez o seguinte, olha, pode tirar todos os incrédulos daí do ambiente. Sai todos os zombadores, os escarnecedores, os que estão aqui só para ficar de curiosidade ou pronto, só para ficar tentando arrumar um meio, para depois ficar murmurando, falando, não. Sai o murmurador, sai escarnecedor, sai incrédulo, sai do meio. Só vai ficar quem crê. Aí o texto fala que Jesus fez sair todo mundo. Tomou consigo imediatamente a menina tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Aí o versículo 41 diz assim: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Irmãos, aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus entrando em ação dentro de um problema que aos olhos humanos era insolúvel, era impossível de se resolver. E como é que ele faz para resolver o problema? Liberando palavra de ordem. Ele não negocia com o problema, ele não negocia com a morte, ele libera uma palavra de autoridade e algo acontece. Quem entende, irmãos, que Jesus é o nosso exemplo maior? Quem entende que a igreja deve imitar a Jesus, os exemplos que ele deixou para nós registrados na sua palavra? Paulo mesmo diz assim: sede imitadores de Cristo. Sede imitadores de Cristo. Paulo tinha tanta convicção de que ele imitava Jesus naquilo que Jesus fazia, que certa vez Paulo escrevendo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso nos chama muita atenção, porque assim, irmãos, Jesus hoje não vai vir mais em forma humana para andar sobre a terra. Jesus hoje, ele anda na terra através da sua igreja. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando você está entrando na padaria, é Cristo que está entrando na padaria. Quando você está entrando no sacolão, é Cristo que está entrando no sacolão. Quando você está entrando na tua casa, é Cristo que está entrando na sua casa. Por quê? Porque você é embaixador de Cristo, embaixadora de Cristo. Então, como embaixador ou embaixadora, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos debaixo de um comando, e esse é o maior comando que existe no universo. Que comando é esse? É o comando que vem de Deus. Jesus, ele não olhava para o problema e pedia dar licença para o problema sair. Ele simplesmente liberava uma palavra de ordem e o problema saía. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: à medida que nós começarmos a olhar para Cristo, como Hebreus fala, autor e consumador da nossa fé, e procurarmos nos assemelhar a Ele, e procurarmos, nos parecer
Eu quero dizer para os irmãos que o que Jesus fez aqui, na verdade, não foi só um milagre. O que Jesus fez aqui foi uma escola, ou seja, foi uma aula de como faz para curar, de como faz para ressuscitar. Agora entenda, Jesus não apenas falou, ele falou com convicção que aquilo que ele estava falando haveria de acontecer, dentro de uma perspectiva, sabe, humana, vamos colocar assim. Jesus ele precisava ter o seu espírito cheio de fé. Como Deus não, mas como homem, ele precisava ter o seu espírito cheio de fé. E a Bíblia fala em Romanos 10, 17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E uma coisa que Jesus fazia era ouvir o Pai dele todos os dias. Ele tinha relacionamento com o Pai dele todos os dias. Há dois exemplos que nós observamos, um em Mateus 3 e outros em Mateus 17, em que o Pai, ele aparece e diz assim: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus tinha tanta convicção acerca daquilo que ele falava, que o que ele falava se tornava realidade, por causa do estreitamento que existia entre ele e o Pai, do relacionamento que existia entre ele e o Pai. Você pode falar a palavra que você quiser, porém, se teu espírito ainda não estiver edificado, fortalecido, nutrido o suficiente para você crer no que você está dizendo, se a palavra do Pai ainda não está no teu espírito de uma forma assim, que te traga aquela convicção de que o que Deus quer que você faça vai acontecer, então, simplesmente, pelo menos, para aquele tempo, para aquele momento, nada vai acontecer. Mas significa que lá na frente não vai acontecer? Vai acontecer, se você perseverar em edificar o teu espírito. Se você insistir, sabe, em colocar a tua vida no altar do Senhor e se alimentar da sua palavra continuamente. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada não é um romance, não é um clássico da literatura, não é um conto da carochinha ou uma fábula, um livro de fábulas. A Bíblia Sagrada é um livro verdadeiro, não é uma ficção científica. O que está nele aconteceu e tem acontecido, irmãos, na vida de muita gente que crê na palavra. E nós aqui nessa igreja, irmãos, temos pregado acerca de um Deus que não simplesmente no dia de ontem fez milagre. Nós aqui estamos pregando acerca de um Deus que fez milagres ontem, curou ontem, libertou ontem, salvou ontem, ressuscitou ontem, mas faz tudo isso hoje também. E à medida em que essa palavra, ela toma conta do nosso interior e ela vai, sabe, criando forma dentro de nós, nós vamos começar a viver experiências como a que Jesus aqui viveu. Você vai começar a dar ordem para o problema, você vai começar a dar ordem para a luta, você vai começar a dar ordem e alguém fala: mas pastor, eu estou fazendo isso, mas não é o que eu estou vivendo hoje. Aí eu falo para você: é porque o teu nível de fé ainda não está proporcional ao que você está falando. Então o que você precisa fazer? Edifique a tua fé, fortaleça a tua fé, através da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, compartilhando a palavra. Viva a edificação na tua fé, através da oração
no Espírito Santo. Judas, versículo 20, fala: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E a palavra orando não significa orar uma vez. Orando fala de continuidade, fala de prosseguimento. Orando no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo não é orar segundo o que a nossa mente carnal quer, mas é orar segundo o que o Espírito nos direciona. E quando a gente começa a entender isso, irmãos, coisas como aconteceu com Jesus vai começar a acontecer na nossa vida. Irmãos, existem homens, mulheres, sabe, que estão assim num patamar, num nível de sobrenatural, e que estão vivendo nos dias de hoje, que já viveram, já passaram por essa terra. Alguns já passaram, outros ainda estão passando. Mas sabe o que eu entendo, irmão? Deus jamais permitiria que mensagens como essa que está sendo ministrada hoje chegasse aos nossos ouvidos, ao nosso coração, se não fosse propósito de Deus de nos levar para esse lugar. Se não fosse propósito de Deus nos levar para esse patamar do sobrenatural. Eu não consigo mais enxergar a palavra de Deus como algo distante de mim, irmão. Eu não consigo olhar para os eventos bíblicos, para os milagres e achar que isso está muito distante de mim. Eu consigo olhar para isso, sabe, crendo que a qualquer momento alguma coisa dessa, sabe, de ordem extraordinária, como foi o estudo de quinta-feira, lá em Atos 19, o texto fala assim: e Paulo realizou milagres extraordinários. A Bíblia fala isso, né? Que o Senhor, através da vida de Paulo, realizou milagres extraordinários. Milagres extraordinários, irmão, transcende curar dor de cabeça. Milagres extraordinários transcende, sabe, coisas simples, usual que a gente vê dentro da igreja. Milagre extraordinário, irmão, está falando de sinais, maravilhas, prodígios. Se prepare, irmão, se você é um dos que crê na palavra, se você é um dos que acredita no que Jesus disse, se prepare, porque algo nesse calibre, nesse nível, vai começar a acontecer na tua vida. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos: o Senhor vai até te trazer surpresa, porque há coisas que vão começar a acontecer na nossa vida, que você nem sabia que estava nesse nível, que você nem sabia que o Senhor já tinha te levado para esse patamar. Mas por que você chegou lá? É porque você creu e começou a exercitar a tua fé, começou a edificar o teu espírito, começou a colocar em prática as disciplinas espirituais que te fazem cada vez mais fortalecido em Deus. Jesus olhou para aquela criança e ele não simplesmente falou. Certa vez ele disse em Lucas 4 que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Ele disse que esse Espírito estava sobre ele e havia ele ungido para que pregasse boas novas, para que proclamasse libertação aos cativos, cura aos cegos e abertura de prisão aos presos. E quando você vê aonde que esse texto está se referindo lá no Antigo Testamento, no capítulo 61 de Isaías, o profeta diz que para trazer o quê? Júbilo aonde houvesse lamento. Pensa como não estava a casa desse homem: mãe chorando de um lado, pai chorando de outro, a tristeza tomando conta do ambiente, mas alguém, aleluia, mais forte, alguém que tinha mais autoridade, alguém que estava acima do problema que ali estava sendo observado, chegou no ambiente. Pega essa palavra em nome de Jesus. Deus vai levar você para ambiente aonde a tristeza está enchendo o local. Deus vai te levar para você para ambiente aonde as pessoas estarão desesperadas, sem saber que tipo de solução, de decisão, de direção tomar. Mas a presença do Rei dos Reis, a presença do Ressurreto, a presença do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, que está na tua vida, vai dar uma direção para aquilo que está acontecendo no ambiente. E o ambiente de tristeza vai começar a se encher de alegria. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Jeová, aleluia, te capacita nessa manhã. Aleluia, te enche de ousadia nessa manhã.
te dá autoridade espiritual nessa manhã. Eu não sei como você saiu da tua casa, mas eu creio pela palavra, aleluia, que algo de bom você vai levar hoje para o teu lar. Eu quero profetizar que algo de poderoso você vai levar para a tua casa. Eu quero declarar que a alegria do Senhor é a tua força, e essa alegria vai te acompanhar. E em nome de Jesus, aonde o espírito de tristeza operou, ele vai ter que dar lugar para o espírito da alegria. Porque a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Talita comigo, menina, a ti te digo, levanta-te. Chegou o tempo do milagre. Chegou o tempo daquilo que está prostrado, daquilo que está, sabe, caído, ser restaurado. Por quê? Porque, aleluia, o ambiente foi tomado pela presença. O ambiente foi tomado, aleluia, por aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia, pega essa palavra. Eu não estou falando de um Deus que só ressuscita no sentido físico. Eu estou falando de um Deus que ressuscita sonhos. Eu estou falando de um Deus que ressuscita projetos. Eu estou falando de um Deus que ressuscita família. Eu estou falando de um Deus que ressuscita ministérios. Eu estou falando de um Deus que ressuscita, aleluia, aquilo que no meio do caminho o diabo tocou. Aleluia. Mas aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, entrou na mente? Aleluia. Entrou na mente. Ele chegou no ambiente. Se ele falar, aleluia, o que não existe vai começar a existir. Ele entrou no ambiente, então a enfermidade vai ter que dar lugar para a cura. Ele entrou no ambiente, então a fraqueza vai ter que dar lugar para a força. Aleluia, preste bem atenção. Nós não estamos aqui cercados apenas de paredes. Nós não estamos aqui apenas cercados de teto, de chão. Nós estamos aqui cercados pela glória, pela presença. Jesus está na casa, Ele está no ambiente, Ele está no lugar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, tem restauração para a tua causa. O diabo vem com mentiras, ele vem soprando. Ó, se ele é contigo, por que está acontecendo tudo isso? Se ele é contigo, por que essa luta vem? Sabe, irmãos, se você for olhar numa perspectiva natural, você vai concordar com o diabo. Se você olhar numa perspectiva humana, você vai olhar com um olhar de desânimo, um olhar, sabe, de desespero. Mas sabe o que Deus está falando para nós aqui hoje? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que os olhos humanos estão vendo é apenas o hoje. Mas com os olhos da fé, Deus já está te mostrando que o amanhã vai ser glorioso. O que você está vendo hoje pode estar provocando tristeza, mas pelos olhos da fé, o que Deus quer te mostrar vai te trazer júbilo, regozijo e alegria. Aí eu te pergunto: com que olhar você quer ver o problema que tu está vivendo? Com o olhar do medo, do desespero, da ansiedade, ou com o olhar da fé? A Bíblia diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. Eu não sei o que está morto na tua casa, eu não sei o que está morto na tua vida, mas se é, aleluia, se é Deus que está entrando nesse negócio, aquilo, aleluia, que o diabo tocou, o Senhor vai tocar trazendo vida. Aonde a morte chegou, a vida vai chegar, e a vida vai superabundar, a vida vai, aleluia, ultrapassar a ação da morte, porque maior é o nosso Deus na nossa vida. Na canta rédea, ela xereca lá.
Não tem mais jeito. Por que tu está perturbando o mestre? Por que tu ainda insiste com esse negócio de orar? Por que tu ainda insiste com esse negócio de jejuar? Por que tu ainda insiste com esse negócio de profetizar? Esse negócio de confessar? Por que tu insiste com esse negócio de orar em línguas? Tu não está vendo que a causa é perdida? Que a situação não tem jeito? Aleluia! Aleluia! Cadê o povo que entrou, aleluia, para exercitar fé aqui nessa manhã? Cadê o povo que acredita na palavra? Cadê o povo que sabe que para Deus não há nada impossível? Começa a confessar. Eu declaro, eu confesso em nome de Jesus que tem solução para a minha causa, que tem solução para o meu problema. A minha vida não vai terminar assim, a minha história não vai terminar assim. Vai ter vitória, vai ter culto de ação de graças. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece, irmãos? Versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Imediatamente. Aleluia. Quero profetizar que teu nível de fé vai crescer desse jeito. Aleluia. Você vai começar a ver coisas imediatas acontecerem. Aleluia. E muitas vezes não vai ser nem pessoalmente, vai ser por telefone, né, pastor Alex? Pastor Alex, ontem eu liguei para ele e ele, pastor, eu estou passando mal, pastor, eu estou acontecendo isso. E eu falei assim, ó, vai ser por vídeo. Toca onde está o problema, pastor Alex. E ele tocou, irmão, foi menos de 30 segundos. Eu falei assim para ele agora, procure o problema. Ele, pastor, eu estou fazendo todos os movimentos aqui, não estou sentindo mais nada. Glória a Jesus. O Deus Todo-Poderoso está na casa, ele entrou hoje aqui na casa. Sabe por quê? Porque ele, aleluia, habita em você, ele habita em nós, aleluia. Ficaram espantados, se preparam. Tem gente que vai falar assim. Uma vez eu estava ministrando num local onde o Senhor curou muita gente. Muita gente foi curada, acho que umas 15 pessoas. E de repente o pastor estava na frente da igreja e falou assim para mim: eu não sabia que você estava nesse nível de unção. Sabe, irmãos? Quem nos acompanha é Jesus. Quem sabe da nossa história é Jesus. A pessoa não anda contigo, não. Ele não sabe o que tu faz, como é que tu vive. Mas eu quero falar uma coisa. Talvez os teus dias sejam muito ocupados, atividades em casa, no serviço. Só que a gente tem uma chave. A gente tem uma arma espiritual que não depende de estar em 4 paredes para se edificar, não. Eu estou fraquinho assim, porque eu, infelizmente, por causa do meu serviço, por causa do meu estudo, eu só posso ir para a igreja uma vez por semana ou uma vez por mês. Isso não é desculpa, não. O crente, ele tem como manter comunhão com Deus, aleluia, em qualquer lugar. Alguém pode dar glória a Deus? Orando em todo o tempo no Espírito, orando em vez em quando, orando só quando dá vontade, orando só quando eu me sinto um arrepio, só quando eu estiver emocionado, só quando eu ouvir boas notícias, orando em todo o tempo. Um dia desse eu falei aqui para os irmãos, você viu uma notícia que me, machucou muito forte no meu coração. E misturado com outras coisas que eu estava vivendo. Falei, ainda bem que vocês não estavam ali para me ver. Eu fiquei chorando que nem bebê. Fiquei chorando. Ali na torre de oração. E a história podia ter
situação, né? Podia terminar, a história podia ter terminado assim. Mas aí, epa, não vai terminar assim não. E eu comecei, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, irmão, daqui a pouco, irmãos, cadê a tristeza, cadê choro, cadê? Irmão, você não é movido por sentimento, você é movido por fé, é por fé que você é vencedor, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O diabo quer que você fique andando aí que nem coitadinho, desesperado, sabe, falando derrota. Eu não sei qual é o teu problema, você também não sabe direito qual é o meu, mas uma coisa eu sei: no final a vitória é minha, no final a vitória é nossa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Vai ter gente espantada, vai ter gente se admirando, vai ter gente assim, estupefato em ver aonde você estava e aonde Deus te colocou. Como pode? A vida dessa pessoa estava toda bagunçada, desorganizada, arruinada, só que agora parece que uma coisa assim que não dá nem para explicar o que aconteceu. Olha só o semblante dela, olha o semblante dele. Se olhar, parecia que estava em guerra o tempo todo, só chorando, só com cara feia. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? É que o coração alegre aformoseia o rosto. Sabe o que aconteceu? É que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que nós não estamos sozinhos. Temos a presença daquele que disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Você acredita que eu não cheguei ainda no versículo da pregação? Eu ia passar por tudo isso muito rápido, mas aprove o Senhor a gente destacar alguma dessas coisas. Eu acredito que Deus tenha falado com alguém aqui nesta manhã. Mas assim, milagre podia acabar por aqui. Jesus chegou na casa de Jairo. Jesus deu ordem para o problema saiu. Jesus, sabe, mandou a menina se levantar e a menina se levantou. O povo ficou todo mundo admirado, espantado. Mas o versículo 43 me chama a atenção. Que no final Jesus falou assim: ó, essa menina precisa comer. Faz comida para essa menina. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E pega essa, ó. E ordenou, ele não sugestionou, ele ordenou que dessem de comer a menina. Tão importante quanto ressuscitar é continuar vivo. Tão importante quanto ficar de pé é continuar de pé. Tão importante quanto aceitar Jesus é ficar firme com Ele. Tão importante quanto adorar Jesus é continuar adorando. Tão importante quanto ouvir a voz do Senhor é continuar ouvindo. Pega essa palavra em nome de Jesus. O Senhor não quer que você tenha apenas momentos de felicidade ou momentos de fortalecimento espiritual. A proposta de Deus é que você fique fortalecido de pé na presença dele, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Deus quer que você fique de pé na presença dele em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus não quer que você seja um crente que fique de pé em vez em quando. Deus não quer que você seja um adorador em vez em quando. Deus quer que você permaneça firme e constante, sempre abundante na presença dele.
se alimente. Ah, mas essa aqui eu não gosto. Aleluia. Quanta comida nosso pai e nossa mãe colocou para a gente comer que a gente não gostava, mas a gente dá graças a Deus porque aprendemos a comer, né? Eu fico vendo que tem gente que só come batata frita e salgadinho, mas não come uma verdura, não come uma folha, não come, sabe? Gente, uma hora vai dar ruim. Vai dar. Ah, mas pode lá ver que está tudo normal agora, mas uma hora vai dar ruim. Porque você precisa, irmão, de vegetais, você precisa de verdura, você precisa de legumes, você precisa de vitamina, você precisa de proteína. Sabe onde você encontra tudo isso? Na tua vida espiritual, aqui ó, na palavra. Aleluia. Quem está com problema na visão, toma vitamina A. Vitamina A você encontra na cenoura, não é isso? Você também encontra para a tua vida espiritual na palavra. Quanto mais palavra você comer, mais a tua visão espiritual vai se ampliar. Você está precisando ter mais estrutura. Coma, aleluia, o que te traz vitamina D. Vitamina D é bom para os ossos. Aleluia, muita gente pega a vitamina D, sabe como? Se expondo ao sol, porque no sol tem vitamina. Então o que acontece? Quando você se expõe ao sol na justiça, e quando você, aleluia, se alimenta da palavra, Deus começa a fortalecer, aleluia, a tua estrutura. Vai soprar o vento, vai correr o rio, vai soprar, descer a chuva, mas tu vai ficar na cama. Tem gente agora, mas como é que não caiu? Mas como é que não caiu? Ela vai estar triste, ela vai estar deprimido, ela vai fazer isso, faz aquilo outro. Ei, eu tenho comida de Deus na minha vida, eu tenho palavra de Deus na minha vida, toda a vitamina que eu preciso está aqui. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Não seja crente, viu, Vanessa? Não seja crente só de tempo, senão espiritualmente morre. Se ficar dependendo só do que o pastor está falando aqui, vai morrer. A gente precisa comer a Bíblia em casa, ouvir palavra, louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Aleluia. Sabe uma coisa que eu estou aprendendo, irmãos? Apreciando muito fazer nesses dias, sabe o que é? Aleluia. Orar sozinho. Às vezes eu entro aqui, ó. Quem já me viu aqui? Passar aqui pela rua. Meu carro fica aqui, ó. Fico sozinho aqui, ó. Orando, chorando, orando em línguas. Alguém fala assim, mas como é que ele está com esse azeite? Mas como é que ele está com essa unção? Vem fazer o que eu faço. Aleluia. Vem buscar como eu busco. Aleluia. E você vai entender que esse lugar aqui é precioso, esse lugar aqui é maravilhoso, mas é mais um lugar dos lugares aonde Deus me visita a minha vida, ministra na minha vida. Eu quero falar para você aqui nessa manhã, o Senhor quer que você se mantenha de pé. Ele não te ressuscitou espiritualmente, Ele não te colocou de pé espiritualmente para qualquer coisa te derrubar, para não te derrubar. Você precisa de comer a palavra. Jeremias 15, versículo 16. Achar as tuas palavras logo as colher, porque elas foram gozo e alegria para o meu coração, e pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Salmo 119, versículo 16. Recreio-me, Senhor, na tua palavra. Salmo 19, aleluia. A lei do Senhor, a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Começa nessa manhã a se alimentar dessa palavra. Deus está falando, olha, não basta apenas ficar de pé, tem que ficar de pé e tem que se alimentar, tem que ficar de pé e tem que louvar, aleluia, tomar posse. Por quê? Porque alguém está interessado em te derrubar. Por isso a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, quem está de pé, olhe para que não caia. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Me alimentando da palavra, comendo da palavra, sendo cheio da palavra, absorvendo a palavra, tomando posse da palavra. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica.
Presta atenção. Já estou terminando. Essa palavra, ela fluiu muito hoje na minha vida, antes de eu vir pregar aqui essa palavra para vocês. Deus quer que você fique de pé. Deus quer que você se alimente. Mas Ele não quer que você se alimente de qualquer coisa. Porque qualquer coisa pode te derrubar também. Pessoas perderam bênçãos porque não selecionaram o que estavam se alimentando. Adão e Eva perderam o jardim e todas as bênçãos que estavam no jardim porque não selecionou o que se alimentou. Esaú perdeu o direito de primogenitura porque trocou a sua bênção por um prato de lentilha. A autoridade de Deus, a segurança de Deus, a prosperidade de Deus, ele perdeu tudo por causa de um prato de lentilha. Os filhos dos profetas, nos dias de Eliseu, quase morreram porque comeram comida envenenada, coliquíticas, videiras bravas. Por quê? Por causa da sua ignorância em não discernir o que era saudável daquilo que era venenoso. Preste atenção, irmãos. Não basta apenas comer. Selecione o que você está comendo, para que você não seja enganado por Satanás e caia por terra. Irmãos, o Senhor está liberando palavra aqui para a sua vida. Se quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo na igreja, vai sair daqui fortalecido em Deus. O diabo está querendo roubar a tua autoridade, está querendo roubar a tua prosperidade, ele está querendo roubar a tua comunhão com Deus, porque tudo isso aconteceu quando essas pessoas se alimentaram do que não tinha que se alimentar. Mas quando você se alimenta do que vem de Deus, irmãos, você recebe força de Deus para transitar pelo deserto. Pastor, eu estou no deserto, pastor. Aí Deus fala assim: sou eu que alimento o meu povo no deserto. Sou eu que libero o maná no deserto. Sou eu que faço descer cordonizes no deserto. Sou eu que faço a água sair da rocha no deserto. Se você está na minha vontade, ainda que você ande pelo deserto, não te faltará coisa alguma, porque o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Quando você está no centro da vontade de Deus, irmãos, ainda que tudo ao teu redor esteja sendo destruído, deteriorado, Deus ele vai abrir uma porta de milagre para você, lá dentro da tua casa. A viúva olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada. Mas de repente ela foi até o profeta. E o profeta, na vontade de Deus, na direção de Deus, disse para ela o que ela tinha que fazer. Quem está entendendo que Deus está me usando como profeta na tua vida aqui? Faz o que eu estou mandando você fazer, entra para dentro do teu quarto. Leva os teus filhos, pega todas as vasilhas emprestadas e começa a encher. Aleluia, por quê? Porque não vai faltar azeite na tua casa. Deus está falando para quem, aleluia, quer ficar de pé na presença dele aqui. Deus está falando, não, aleluia, para gente que não quer apenas ficar de pé de culto de ceia, não quer ficar apenas de pé em culto, aleluia, de louvor, aleluia, de congresso, mas quer ficar de pé, aleluia, na hora das más notícias, quer ficar de pé na hora das dificuldades, na hora das crises. Deus está falando para você, meu filho, tenha fé na minha palavra, obedeça a minha palavra, porque não vai faltar azeite na tua casa, não vai faltar azeite no meu quarto, não vai faltar alimento na tua vida. Aleluia, Deus. Aí você escolhe, quer ficar de pé ou quer cair? Se quer cair, não coma, ou coma errado. Ou coma errado. Mas se você começar a comer certo, aleluia, o teu alimento não vai apodrecer. Se você começar a comer certo, você vai ter não só para você, mas vai ter para distribuir. Quem pegou? Aleluia! O que Deus está fazendo hoje aqui é encher a nossa botija, porque alguém vai se alimentar do que o Senhor está liberando sobre a tua vida aqui nesta manhã.
Pastor, eu tenho pouco. Ah, pastor, eu tenho pouca força. A Bíblia fala assim, ó. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando você se sente fraco, Paulo fala, ai, eu estou forte. Sabe o que é isso? Aqui na fraqueza, a gente corre para aquele que é forte. É na fraqueza que a gente procura depender mais de Deus. É na fraqueza que a gente procura se revestir mais. Aleluia. Quando você começa a achar muito fortão, autossuficiente, independente, aleluia, você está de repente até morrendo e nem sabe que morreu. Mas Deus está falando para você, aleluia, na tua fraqueza, vem para perto de mim, vem para a minha presença, porque eu vou te manter de pé. Aleluia. Pega essa palavra em nome de Jesus. O Senhor vai te manter de pé. O Senhor vai te manter de pé. Ele não te ressuscitou para você cair. Ele te levantou para você ficar de pé. Pega essa palavra. Você não vai cair. Você não vai tombar. Você não vai cair. O Senhor te sustentará com a destra da sua justiça e te manterá de pé. O Senhor te sustentará e te manterá de pé. Aleluia. O que você tem aí? Só 5 pães e 2 peixinhos. Coloca na mão de quem multiplica. Coloca na mão de quem multiplica. Irmãos, eu quero profetizar em nome de Jesus que o alimento que Deus está liberando hoje nesse lugar, ele vai se multiplicar no seu interior. Você vai sair daqui, aleluia, com gosto de pão do céu. Aleluia, no teu interior, com vontade de comer mais palavra, com vontade de ouvir mais a voz de Deus, com vontade de receber direção, orientação de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus